Muito bem, meninas e meninos, este é o vídeo da Rafa número 23, como dizem meus amigos cariocas, 23 se for lá em Minas. E no vídeo da Rafa número 23 eu escolhi o tema da regência para a gente trabalhar, continuando aí nessa leva das regências verbais. Trabalhamos já o verbo namorar, trabalhamos já a questão pronominal do verbo casar-se, né? E vamos falar hoje, gente, do verbo implicar. É muito comum, é muito rotineiro mesmo nós ouvirmos as pessoas falando assim: a assinatura do contrato implicou na compra do apartamento. Isso é muito comum, né? Ou então o aumento de impostos implicou na baixa da popularidade do presidente. É muito comum nós ouvirmos construções nesse sentido. O que acontece? Essa construção tem um equívoco. Pelo seguinte motivo, galera, você pode perceber que nestes dois exemplos que eu acabei de passar para vocês, o significado do verbo implicar é o significado de gerar como consequência, né? Ter como consequência aquele evento posterior. Então vejam, o aumento de impostos, ele gerou qual consequência? A baixa de popularidade do governo. A assinatura do contrato gerou qual consequência? A compra do apartamento. Então, quando o verbo implicar tiver este significado de gerar como consequência, né, de gerar um resultado, de acarretar alguma coisa, ele é um verbo transitivo direto, pessoal. Por isso, estas construções estão erradas. Essa preposição em não está correta aqui. Eu sei que é estranho, porque no dia a dia a gente ouve exatamente do jeito que eu falei para vocês, mas não é o correto. Então, cuidado. A assinatura do contrato implicou a compra do apartamento, não é implicou na compra do apartamento, não é implicar em alguma coisa no sentido de gerar uma consequência, é implicar alguma coisa exatamente no sentido de gerar consequência, ok? Então, o verbo é transitivo direto, não tem essa preposição. Eu sei que pode parecer bastante estranho, porque não é o que a gente ouve no dia a dia, porém é o correto, tá bom, galerinha? Então, mais uma vez, a assinatura do contrato implicou a compra do apartamento e o aumento dos impostos implicou a baixa de popularidade do presidente. O que acontece, professora? Mas eu ouço muito essa construção, não posso nunca usar a preposição em associada ao verbo implicar? Galera, até pode, mas aí ele tem um outro significado. Qual é o significado? É o significado de envolver-se em alguma coisa. E aí, o verbo implicar, ele é obrigatoriamente pronominal. Nós já falamos, né, galerinha, dos verbos pronominais, inclusive no último vídeo da Rafa, número 22, quando eu expliquei para vocês, então, o que é um verbo pronominal. Se você utilizar o verbo implicar na forma pronominal, o sentido dele não é gerar uma consequência, o sentido dele é envolver-se em alguma coisa. Por exemplo, o político implicou-se em corrupção, o político envolveu-se em corrupção. Ok? Aí você pode usar. Não é muito comum, mas é o correto, tá, gente? Então fica a dica. E aí tem a forma transitiva indireta do verbo, né? Que é implicar com alguém, implicar com alguma coisa, que é o sentido de ter implicância mesmo. Então, né, os namorados implicam sempre com as namoradas, porque é impressionante a facilidade que essa macharada tem, né? Eles veem problema e tudo, a gente é tão relax, a gente é tão tranquilo, né? Mas é difícil a gente agradar, né, essa macharada, por quê? Porque eles implicam com qualquer coisinha. Aí tudo bem, no sentido de ter implicância, o que a macharada vive fazendo com a gente, aí o verbo é transitivo indireto sim e tem a preposição com. Beleza? Então, olha, são três regências diferentes, três significados diferentes. Anote e acerte nas suas provas. Beleza, galerinha? Esse foi o vídeo da Rafa número 23. Galerinha, fiquem todos com o Papai do Céu e até o nosso próximo vídeo da Rafa. Não perca. Beijocas. Tchau.